Olá amigos, graça e paz a todos vocês. Se você não me conhece, o meu nome é Arthur Neto e nesse vídeo eu quero te falar sobre por que Jesus era chamado de Filho do Homem. De onde é que veio essa expressão? Por que Jesus aderiu para si esse título, Filho do Homem? Será que tem algo de especial aí nesse termo, nesse título, que Jesus chamava a si mesmo de Filho do Homem? O que significa? Será que simplesmente estava querendo dizer que era filho de um homem mortal? Será que ele estava dizendo que ele era um homem comum? Será que ele estava se assemelhando com todos nós? É isso que você vai descobrir nesse vídeo, então já fica aí, ó. Antes de eu falar o conteúdo, eu já quero pedir a você, se não é inscrito no canal, já te incentivo, aqui embaixo você tem um botão vermelho, onde você pode clicar e automaticamente, de forma gratuita, você vai estar fazendo parte do nosso canal. E outra coisa muito importante, você não pode esquecer, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, você tem que deixar o seu like. Isso é a linguagem que o YouTube entende que o conteúdo é relevante, então você dando o like, ele vai espalhar esse vídeo para mais pessoas. Então faça isso e também não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo e de ativar esse sininho que fica aqui do lado para que você não possa perder nenhum vídeo. Assim que eu postar o vídeo, por você estar ativado aqui no sininho, o YouTube vai mandar para você em primeira mão todos os vídeos que eu postar. Então já faz isso aí para irmos direto para o nosso estudo. Bom, gente, como eu disse, essa expressão Filho do Homem, ela foi usada muitas vezes no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, quase 200 vezes essa expressão Filho do Homem foi citada em toda a Escritura, tanto Antigo Testamento quanto Novo Testamento. Então isso é um termo muito importante que eu queria mostrar para você. A pergunta que fica é, Arthur, onde foi citado pela primeira vez esse termo Filho do Homem? Bom, vamos lá. Você sabe que no Antigo Testamento existem vários livros que falam a respeito do Filho do Homem. Inclusive, livro do profeta Ezequiel, lá tem inúmeras vezes o próprio Deus o chamando de Filho do Homem. Por exemplo, lá no capítulo 2, verso de número 2, vai dizer lá, Filho do Homem, põe-te em pé e falarei contigo. Lá no capítulo 37 do livro do Ezequiel, Deus fala para ele, Filho do Homem, profetiza esses ossos, profetiza e diz, vale de ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, no livro de Ezequiel, é um livro que várias vezes aparece esse termo, Filho do Homem. Mas, e no Novo Testamento? Onde é que aparece pela primeira vez essa expressão? Lá no capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus, Jesus, pela primeira vez, chama-o de Filho do Homem. Lá em Mateus, aparece pela primeira vez essa expressão e Jesus mesmo falou a respeito de si. Lá no capítulo 8, verso de número 20, eu quero ler aqui, começar do 18, para a gente ter a noção do contexto, tá? Diz assim o texto. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, pela primeira vez, Jesus ele cita esse termo referindo-se a ele mesmo. Então, vamos lá. Essa expressão, ela se tornou uma expressão comum, tá? Dependendo dos contextos, por exemplo, lá no livro de Salmo, capítulo 8, verso de número 4, vai dizer assim, ó, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que com ele se preocupes? Então, dentro desse contexto, você vai perceber que o significado dessa expressão filho do homem está se referindo a um homem comum, à humanidade, a um indivíduo. Tá? Então, a gente tem que pegar todo o contexto que está inserido este termo para a gente analisar e dar o significado mediante a cada contexto.
É bom a gente entender que, ao tomar essa expressão para si, Jesus ele faz menção àquilo que estava escrito lá nos profetas, falando a respeito do Filho do Homem. E ele fala sobre esse título, esse termo, porque Daniel falou sobre o Filho do Homem. Então eu queria ver com você agora, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Pega a sua Bíblia agora e vamos conferir. Olha, acompanha aí. Daniel 7, verso 13, diz assim, ó. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem. Olha isso. Vi alguém semelhante a um filho do homem. Então Daniel, ele vê em visão a expressão, a semelhança, né, de um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade. Quem recebeu? O Filho do Homem. Recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, através desse texto aqui de Daniel, tudo muda. Por quê? A gente descobre que a expressão Filho do Homem está falando do Messias aqui. Então, muda toda a questão de entendimento. Quando Jesus toma esse título para si, ele não estava falando simplesmente que ele era um homem comum, mas ele faz menção ao profeta Daniel e toma aquilo que lhe é de direito, porque ele está dizendo com esse termo que ele era o Messias, era aquele que tem o governo, é aquele que tem o poder, a autoridade, o reino e domina sobre todas as coisas. Então, olha como é que já muda. E eu também queria ler com você aqui, lá em Mateus, capítulo de número 26. Acompanha lá comigo. Mateus 26, verso de número 64, diz assim, ó. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então, parece que ele está recitando aqui aquilo que Daniel viu. Então, isso aqui é muito interessante porque ele anda em conjunto com Daniel. Daniel cita lá no capítulo 7, verso 13 e 14, essa expressão Filho do Homem, referindo-se ao Messias. E Jesus aqui, ele vai dizer, olha, vocês verão o Filho do Homem, e aí dá a descrição, a mesma que Daniel falou. Tem um outro texto que eu queria mostrar para vocês, que está lá no livro de Atos. Atos capítulo 7, verso de número 56. Estevão, quando está sendo apedrejado, ele diz o seguinte, ó. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então, o Filho do Homem aqui se refere à pessoa do Messias, e aqui o próprio Estevão está vendo Cristo glorificado à direita de Deus. Isso aqui é muito importante você saber disso. Então, todas as vezes que essa expressão Filho do Homem se refere na Bíblia à pessoa de Cristo, está se referindo à pessoa do Messias, aquele que tem autoridade, governo, reino, domínio sobre todas as coisas. Então era por isso que Jesus sempre falava, o Filho do Homem não tem jeito na cabeça, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem, sempre ele usava essa expressão, porque os profetas falaram a respeito disso, que o Filho do Homem se referia ao Messias. Você sabia disso? Então, se você não sabia disso, eu queria pedir a você agora, deixa aqui um comentário o que você achou do vídeo, se você entendia dessa forma, se você sabia aquilo que eu acabei de expor aqui, deixa um comentário que eu quero saber, curta esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque isso vai ser muito útil para o crescimento deste canal, desta comunidade, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.